Então, o segundo bloco de dados que nós gostaríamos de trazer para vocês no dia de hoje vai falar sobre Employee Experience, né? Nossa nova metodologia tem esse novo componente dentro dela, o nome da nossa pesquisa, FIA Employee Experience, traz esse até como um componente principal da nossa pesquisa, e nós gostaríamos de devolver para vocês um pouco do que a gente coletou nesse sentido, nesse último ano, principalmente baseado nas nossas questões de satisfação dos funcionários com os processos de recursos humanos. Então, Employee Experience, que é o termo central da nossa pesquisa, nós estamos abordando a satisfação dos funcionários com os processos de recursos humanos, algo que veio lá do Customer Experience de marketing, que avalia a jornada do cliente com contato com a empresa. Aqui nós estamos avaliando como os funcionários enxergam essa jornada desde o momento que eles têm um primeiro contato com a empresa até o momento que leva ao desligamento deles por iniciativa da empresa, iniciativa do funcionário ou após aposentadoria, mas como que foi essa trajetória da pessoa dentro da organização, é isso que a gente quer mapear nesse modelo de Employee Experience. E quando nós falamos de Employee Experience, algumas características importantes falam para a gente sobre como a gente vai avaliar essa jornada, né? O processo completo da jornada, como a gente falou. É importante a gente ter sempre uma mensuração constante sobre o processo. O que a gente vai utilizar na pesquisa dos lugares incríveis é uma ferramenta muito interessante, mas é importante também as empresas terem sempre uma mensuração de outros instrumentos no dia a dia para conseguir ter um acompanhamento mais claro, mais diário e próximo desse modelo. A gente sabe que num momento de pandemia como esse, de maneira geral, muitas empresas têm mudanças bastante rápidas que uma mensuração anual, às vezes, para um modelo de Employee Experience pode não ser suficiente. Então, utilizar outras ferramentas para mensuração é importante também. Employee Experience também está bastante ligado a uma questão de processos tecnológicos. Nós vimos nos modelos de gestão de pessoas como a tecnologia ganhou força dentro de recursos humanos e trazer essa aplicação da tecnologia para facilitar a vida dos funcionários, principalmente a relação entre funcionário e recursos humanos nesse sentido, é bastante importante para a gente avançar no quesito de Employee Experience também. E muitos autores dizem para a gente que ter uma proposta de Employee Experience alinhada à de Customer Experience é algo que faz bastante sentido. Então, empresas que investem no contato com os clientes mais voltado para a tecnologia, é interessante trazer esse conceito para os funcionários também. Quem atua de forma mais consultiva, mais individualizada para os clientes, também faz sentido trazer essa visão, essa experiência para os funcionários. Então, ter essa coerência ajuda para o funcionário conseguir expor isso depois também, quando ele tiver na atuação com seus clientes, com pessoas para fora da organização, da mesma forma. Na nossa pesquisa, nós avaliamos 22 processos de recursos humanos, foi a forma como a gente avaliou essa jornada dos colaboradores, e a ideia era entender quão prazerosa ou como que foi esse contato das pessoas com os processos de recursos humanos, mapeando e dividindo eles em uma trajetória de jornada do colaborador dentro da organização. Para isso, a gente estabeleceu dentro da pesquisa uma jornada do colaborador. Ela traz para a gente esses 22 processos desde antes da chegada dos funcionários, quando a gente avalia a experiência deles com os processos de recrutamento externo e seleção, até lá no momento de saída, pouco antes disso, a gente coleta as informações sobre a preparação dos funcionários para a aposentadoria. Então, todo esse ciclo está exposto aqui dentro da pesquisa, a gente vai trazer dados sobre todos esses aspectos mensurados na pesquisa do ano passado. Para isso, a gente vai segmentar essas informações em 7 blocos diferentes. Primeiro, a gente vai falar dos processos iniciais, do primeiro contato do funcionário com a organização. A gente fala de recrutamento externo, onboarding, e para alguns funcionários a parte de trainee e estagiários. Depois, nós vamos passar por processos transacionais e o que a gente tem em contato maior no dia a dia. Então, remuneração, benefícios, controle de jornada e parte de treinamento e desenvolvimento. No bloco de carreira, nossos dados vão passar pela avaliação de desempenho, pelo PDI, recrutamento interno e indicação de candidatos. Depois, nós vamos para a parte de canais de comunicação. Estamos falando de comunicação do RH com os funcionários, seja por meio de intranet ou outros canais como aplicativos e novas formas que estão sendo desenvolvidas nos últimos anos. Ouvidoria e canais de sugestões. Sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, nesse ano bastante em alta o home office, qualidade de vida, assistente social e saúde são os blocos que nós vamos abordar nesse tópico.
Temos aqui alguns outros processos na parte de clima organizacional, voluntariado e festas e eventos, e depois a gente vai para o momento de saída dos colaboradores, falando de preparação para a aposentadoria, mas a gente vai trazer também alguns dados falando sobre como os funcionários se enxergam no momento de saída. Alguns funcionários que já têm uma perspectiva de carreira mais curta dentro da empresa, nós também trouxemos alguns dados nesse sentido para vocês. E a mensuração desse processo, como que ela aconteceu dentro da pesquisa? Nós tivemos 22 perguntas que mensuravam, na visão do funcionário, como você avalia a sua experiência com os seguintes processos de RH, e aí vinha uma listagem com os diferentes processos listados na nossa metodologia, e a avaliação tinha essa escala de 5 pontos, 3 deles avaliando de fato a experiência, diferenciando entre uma experiência ruim, neutra ou boa. Perguntamos também para os funcionários se eles conhecem a prática, mas eventualmente nunca usaram. Existem alguns casos que esse percentual aparece com um volume mais alto de resposta. E depois também a gente queria conhecer e usar no nosso processo de auditoria da pesquisa se algumas empresas eventualmente não têm essas práticas. Também temos essa informação na visão do funcionário. Nosso primeiro dado, trazendo a média de satisfação das pessoas com os 22 processos, trouxe para a gente que um percentual alto de pessoas tem uma avaliação positiva média do retorno do RH nos processos. Então, 65% é a nossa média de satisfação com os processos de recursos humanos nos lugares incríveis. E nas empresas não classificadas, essa média cai para 47%. Então, já existe uma diferenciação média aqui entre empresas classificadas e não classificadas. Mas a gente vai focar aqui hoje, principalmente na experiência dos lugares incríveis, trazendo como foi essa jornada dentro da pesquisa. Então, quando a gente fala do primeiro contato dos funcionários com a organização, temos avaliações positivas do processo de recrutamento externo e do processo de integração, né, estão ali para a gente acima da média. Programa de estágio trainee está ali em 55%, um pouquinho abaixo, mas nesse caso, principalmente, faz mais sentido a gente observar esses dados especificados por alguns grupos menores. Então, para a parte de recrutamento externo e parte de integração, nós temos aqui os dados comparativos das pessoas que têm até um ano de casa, e a gente tem uma perspectiva ainda mais positiva aqui na avaliação deles, uma satisfação de 85% com recrutamento e seleção, 79% nos processos de onboarding. A gente sabe também que a expectativa das pessoas ela varia de acordo com o tempo que ela está dentro da organização. Então, mesmo nos dados de clima organizacional, nós temos normalmente uma curva de tempo de casa que traz uma satisfação mais positiva dos funcionários quando entram na organização, e essa expectativa cai ao longo do tempo até chegar no momento de avaliação da pessoa sobre a sua permanência na organização, quando a partir dali ela vai muitas vezes avaliar se ela muda de empresa, muda de carreira, ou se ela vai continuar nessa trajetória, e aí normalmente esses índices tendem a subir de novo. Então, nesse cenário, é normal para a gente observar uma satisfação mais positiva nesses processos iniciais que a gente está vendo, mesma coisa lá com os estagiários e trainees, mas o importante para a gente é conseguir fazer um processo de contato inicial das pessoas com a organização que perdure o maior tempo possível, que eles tenham uma satisfação prolongada dessas iniciativas, que a gente busque não deixar com que a queda da satisfação e também da motivação seja tão abrupta. Em algumas empresas isso acontece mais cedo, outras conseguem prolongar essa perspectiva para maior tempo. Os processos do dia a dia, processos transacionais, todos eles foram avaliados com uma nota bastante positiva. Então, a gente até não vai se aprofundar tanto neles, mas isso mostra para a gente como as empresas dos lugares incríveis conseguem rodar muito bem o básico. Isso já ajuda muito na avaliação positiva das empresas como um lugar incrível para se trabalhar. Fazer o básico bem feito, muitas vezes, já é uma tarefa bastante dura. Empresas com um grande contingente operacional e um quadro de funcionários, temos empresas com até 90 mil pessoas dentro da organização e da pesquisa. Já é um desafio muito grande rodar só o básico. Então, pagamento, benefícios, jornada de trabalho e cursos, temos aqui avaliações bastante positivas. Na parte de carreira, nosso destaque fica aqui para uma avaliação mediana. Então, na parte de avaliação de desempenho, 70 pontos, mas lá no plano de desenvolvimento individual, recrutamento interno e indicação de candidatos para processo de recrutamento externo, nossa avaliação está um pouquinho abaixo da média. E nesse quesito, nesse plano de carreira e desenvolvimento,
nós temos sempre que dar um destaque bastante importante para a importância do feedback dentro desse processo. A gente sabe que a satisfação com esses processos muitas vezes está mais baseado no como que eles foram informados, tiveram retorno sobre esses processos, do que de fato como que foi o relacionamento no dia a dia enquanto eles estavam participando de um processo de recrutamento interno ou do processo de avaliação de desempenho. Dar um retorno sobre a avaliação, dar um retorno sobre o processo de recrutamento, auxiliar os funcionários a criar o plano de desenvolvimento e depois que eles tenham o apoio da empresa para colocar ele em prática, muitas vezes é até mais importante. E para ilustrar isso, a gente trouxe esse dado que é o seguinte. Nessa tabela, nós temos a diferenciação da satisfação dos funcionários com avaliação de desempenho, segmentada pela nota que o funcionário nos informou sobre o resultado da sua última avaliação de desempenho. A gente está vendo que, de fato, como esperado, a gente tem uma avaliação média das pessoas de satisfação mais alta entre as pessoas que tiveram uma nota mais positiva, mas o que chama mais atenção para a gente é o seguinte: mesmo as pessoas que tiveram uma avaliação abaixo da média, que normalmente tem uma satisfação mais baixa, eles ainda assim têm uma satisfação, uma percepção mais positiva sobre esse processo do que quem não foi informado sobre os resultados. Então, muitos desses processos de recursos humanos, quando a gente não consegue entregar para os funcionários um retorno, não consegue fechar o processo que a gente iniciou, a gente tem depois uma avaliação mais crítica do que esperado, e daí nesses casos muitas vezes até é melhor não ter esse processo do que não conseguir finalizar, não conseguir devolver de forma estruturada os resultados para os funcionários, que gera uma frustração no contato com a empresa. Sobre os canais de comunicação, nosso resultado mais positivo está aqui no bloco de canais de informações de recursos humanos, principalmente voltado para a intranet. E depois, quando a gente fala de canais de sugestões e ouvidoria, nós temos um resultado um pouco inferior. Aqui sempre faz bastante sentido para a gente também ter uma avaliação sobre quem de fato usou o canal ou quem tinha algo para trazer para esse canal. E a gente trouxe para a parte de ouvidoria e canais de denúncias uma informação segmentada entre quem já presenciou na empresa uma situação antiética ou fraudulenta, como que foi a experiência dessas pessoas com o sistema de ouvidoria da empresa. Então, nós temos, de fato, uma perspectiva, uma satisfação mais alta das pessoas que não tiveram um contato com a ouvidoria do que quem já teve. Na verdade, quem já participou, já teve algum contato com uma atuação antiética do que quem não teve. Nós observamos que o não tem uma satisfação média de 60% contra 45% para quem já presenciou alguma situação como essa na empresa. Mas o que nós queremos trazer aqui também é quanto que essa informação, quanto que essa situação impacta na satisfação média dos funcionários com os demais processos de recursos humanos também. A gente observa uma diferença grande entre a média de satisfação de 50% para 67% entre quem nunca presenciou uma ação antiética ou fraudulenta na empresa e quem já presenciou. A gente destaca esse dado principalmente porque, em outra informação coletada na nossa pesquisa, 28% dos funcionários informaram que a falta de ética seria um eventual motivo que levaria eles a pedir demissão da empresa. Esse é o principal fator informado pelos funcionários na pesquisa. Então, a eventual falta de ética é algo que tem uma influência muito grande nos funcionários e tem uma importância grande para esse canal ter uma devolutiva para os funcionários sobre o que aconteceu, sobre como que essa denúncia muitas vezes foi apurada. É muito importante para a satisfação do canal e com a satisfação do funcionário com a empresa como um todo também. Passando para os nossos dados sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, nós temos informações bastante positivas na maioria desses fatores. Uma diferença maior está aqui no bloco de assistente social. Aqui, nesse caso, a gente tem um percentual grande de pessoas que informaram para a gente que sabem que a prática existe na empresa, mas nunca usaram, 23%. E nos traz também uma perspectiva, uma informação interessante de que essa área de assistência social, principalmente no momento como nós vivemos hoje, com uma demanda muitas vezes maior do que o normal para essa área tem que ser mais propositiva e buscar as pessoas para entender se elas estão passando por um momento mais difícil ou não, porque muitas vezes as pessoas sabem que essa prática existe, mas nunca buscaram, não se sentem com uma abertura suficiente para buscar a empresa nesse sentido. Cruzamos também aqui a informação entre o nível de estresse das pessoas e o programa de qualidade de vida, no nível de satisfação, e temos aqui uma clareza maior de que um bom processo de
programa de qualidade de vida traz para a gente também um nível de estresse, de maneira geral, um pouco menos elevado das pessoas, né? E o quanto que um programa de qualidade de vida positivo ele traz para a gente também um avanço na satisfação média das pessoas. Então, ter um apoio das pessoas na questão de estresse é bastante importante, principalmente com um programa bem estruturado de qualidade de vida. E aí, nos nossos outros processos aqui, são avaliações diferentes dos processos que a gente já observou. Clima organizacional com uma avaliação positiva. Na parte de voluntariado, que temos uma nota um pouco mais baixa na satisfação dos funcionários. Para fechar a parte de partida dos colaboradores, nós temos uma avaliação bem mais baixa aqui, 36% de satisfação. É de se esperar aqui que, em princípio, as pessoas tenham um contato menor com essa ferramenta, né? Mas, de maneira geral, quando a gente observa esses dados segmentados por idade, com aqueles que já deveriam ter um contato mais forte com uma eventual orientação para aposentadoria ou preparação para mudança de carreira, alguma forma, algum instrumento que leve a eles a refletir sobre esse momento de partida da empresa, que para muitas pessoas é dura também, principalmente para pessoas que já tiveram um contato com a empresa por muitos anos, tem ali um contato de comprometimento afetivo bastante forte com a empresa. É importante que se tenha um olhar mais claro, mais justo sobre esse processo de preparação para aposentadoria, que a gente observa nas pessoas até com mais de 65 anos, um nível de satisfação de só 42% sobre essa prática. Perguntamos para os funcionários numa outra questão, quanto tempo eles pretendem permanecer na empresa, né? Nós tivemos uma avaliação que ia desde estou procurando emprego em outra empresa nesse momento, até gostaria de me aposentar nessa empresa. E para entender melhor esse momento de eventual partida dos colaboradores, nós cruzamos essa informação com a satisfação média das pessoas. Então, nós temos aqui 3 blocos de dados para cada um dos conjuntos de práticas. Aqui os lugares incríveis, a média de satisfação com esse serviço de recursos humanos. O dado das pessoas que pretendem permanecer na empresa por menos de um ano. E depois, quem entende que está procurando emprego nesse momento, quem trouxe essa avaliação para a gente. Nós vemos que onde a satisfação com recursos humanos caiu, principalmente, então seriam pontos de atuação mais forte das pessoas das áreas de recursos humanos, seriam 3 vezes voltados para a carreira, né? Quando a gente fala de plano de desenvolvimento individual, avaliação de desempenho e recrutamento interno. Parte de pesquisa de clima, de novo, que a gente trouxe sobre a importância de se utilizar os resultados, muitas vezes nesse quesito de avaliação mais baixa aqui sobre a pesquisa de clima de fato, quando a empresa faz a mensuração, mas não traz nenhum tipo de retorno para os funcionários, não coloca em prática planos de ação a partir desses dados, e também, principalmente no momento de hoje, programas de qualidade de vida fazem uma diferença aqui nessa avaliação dos funcionários sobre quanto tempo eles pretendem permanecer na empresa. Então, esses seriam 5 pontos de atenção das empresas no sentido de retenção ou de preservação dos seus funcionários por mais tempo na organização. Trouxemos algumas pequenas diferenças aqui sobre lugares incríveis e empresas não classificadas. Esses pontos aqui são aqueles que apresentaram uma diferença de mais de 20% na satisfação média entre quem está entre os lugares incríveis e quem está entre as não classificadas. Então, na parte de cursos, home office, política de benefícios, qualidade de vida, festas e eventos da empresa, pesquisa de clima e plano de ação, plano de desenvolvimento individual, são os pontos em que a gente observou as maiores diferenças entre os lugares incríveis e as não classificadas, pontos de desenvolvimento para quem espera chegar nos lugares incríveis, mas ainda não atingiu esse patamar. E aí, a partir desses dados todos, fica uma dúvida para a gente, quem que é de fato responsável dentro das empresas sobre Employee Experience. A gente está falando sobre satisfação dos processos com recursos humanos, mas é claro para a gente que não é uma responsabilidade única, exclusiva de recursos humanos, trazer uma boa satisfação, uma boa experiência para os funcionários quando eles estão dentro da organização. Nós mapeamos, a gente já viu dentro da parte de modelo de gestão de pessoas que esses 4 agentes apareceram também, e a gente entende como parte importante da nossa metodologia na FIA, essa diferenciação por 4 agentes quando a gente fala de processos de recursos humanos. Então, dirigentes vão precisar criar para a gente um ambiente que promova e entenda uma positividade sobre o quesito de Employee Experience, entendam a importância de se cuidar das pessoas. Os funcionários, obviamente, eles vão ser quem vão colocar em prática todas as iniciativas desenvolvidas pela empresa e vão trazer também para a gente um papel importante na parte de Employee Experience em avaliar as práticas que são utilizadas pela empresa, demonstrar para a gente onde que a gente pode ter algum tipo de avanço, de melhorias.
mas de verdade quem traz para a gente uma importância maior dentro do Employee Experience são o RH, que por um lado vai criar as práticas de gestão de pessoas, e os gestores que vão depois colocar em prática essas iniciativas no contato com as suas equipes. Então, esses são os dois grandes agentes responsáveis aqui para desenvolver uma cultura de Employee Experience, uma satisfação maior dos funcionários com o processo de recursos humanos. Como que a gente consegue traduzir esses dois cenários em dados, essa importância desses dois componentes? É o seguinte, nós tivemos na nossa pesquisa uma mensuração sobre a perspectiva, a evolução das pessoas sobre o nível de atuação, o formato de atuação de seus gestores. Então, a gente trouxe do Daniel Goleman os estilos de liderança que ele desenvolveu nos seus estudos, são 6 estilos diferentes, e adicionamos um 7º estilo de estilo bloqueador, que é um gestor que traz para a gente um bloqueio maior para os funcionários sobre acesso a recursos e informações da empresa. Então, ele dificilmente deixa as pessoas desenvolverem seu trabalho da melhor forma possível. E os outros 6 estilos que a gente já avaliou com muitas das empresas participantes da pesquisa, mas vale a pena aqui reforçar que em clima organizacional nós temos um resultado mais positivo para o líder inspirador e educador, e lá do outro lado o líder coercitivo e bloqueador trazem para a gente um cenário mais desafiador em clima organizacional também. E essa mesma avaliação foi interpretada quando a gente correlaciona a informação do estilo de liderança com a satisfação média dos funcionários com os processos de recursos humanos. Então, temos na linha azul o resultado de clima organizacional para cada um desses estilos e na linha laranja o resultado médio da satisfação das pessoas com os processos de recursos humanos. Essa correlação entre os seus dados mostram para a gente que, de fato, por mais que o processo seja de recursos humanos e tenha a sua origem na construção de processos desenvolvidos pela área de gestão de pessoas, colocar eles em prática muitas vezes também está relacionado ao papel do gestor, e a forma como ele atua no dia a dia com as suas equipes vai trazer também um impacto importante sobre essa satisfação com o processo de RH. Então, implementar a estratégia de Employee Experience está bastante alinhada entre o papel do gestor e de recursos humanos, que tem que trabalhar em parceria nessa iniciativa para que a gente tenha sucesso e êxito na jornada do colaborador. Então, esses foram nossos dados sobre Employee Experience da pesquisa. De novo, assim como a gente falou da parte de modelo de gestão de pessoas, dados sobre a empresa de vocês estão disponíveis no sistema Atmosfera e a gente fica aberto para esclarecer para vocês eventuais dúvidas e trazer comparativos de outras empresas em alguns quesitos dessa avaliação.